ela sempre foi transmitida pelos mestres a seus discípulos. Os 3 estados que têm tradição nessa arte é a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as maltas, a capoeiragem carioca famosíssima, a perseguição foi muito que acabou exterminando ela. Em Pernambuco, também ela se transformou em frevo. Quem criou o frevo foram os capoeiristas. Ah, legal. Esse Né? eu não sabia E a não, Bahia legal. é a única capoeira do birimbau. A capoeiragem carioca não tem um birimbau, nem a capoeira pernambucana. Então, na Bahia, tem 2 matrizes, é a Angola e a regional, as capoeiras do birimbau. Então, se não fosse o birimbau, talvez não existisse a capoeira. Porque a Bahia conseguiu camuflar a capoeira. E a partir da Bahia, ressurgiu a capoeira em todo o Brasil. Nossa expedição, que começou em Salvador, vai terminar no Rio de Janeiro, na cidade de Cachoeiras de Macacu, na região serrana do estado, onde fica o Centro Educacional Mestre Bimba, o precursor da capoeira regional. Aliás, foi aqui no Rio de Janeiro, em 1930, no governo nacionalista de Getúlio Vargas, que a capoeira foi reconhecida como ginástica. Quando Getúlio Vargas autoriza o mestre Bimba dar aula de capoeira num espaço fechado e que o mestre Bimba inaugura o seu centro esportivo de luta baiana, ele tira o nome capoeira para permanecer lutando. E o que ele fazia dentro do espaço fechado também era capoeira, tanto quanto o escravo fazia dentro da mata. O feitor não percebia que tratava-se de uma luta, tanto quanto Getúlio Vargas e os demais comandantes daquela época também não percebiam que Bimba fazia, na verdade, ainda a capoeira. E em 1972, já popularizada pela ginga do mestre Bimba, passa a ser considerada esporte pelo Conselho Nacional do Desporto. Em novembro de 2014, a Unesco declarou a roda de capoeira Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Primeiro nós fomos Patrimônio Imaterial da Bahia, depois nós fomos Patrimônio Imaterial do Brasil e hoje nós somos Patrimônio Imaterial da Humanidade. Mas tem um problema nisso, porque na verdade nem o próprio capoeirista entende o que é isso ainda. O samba, quando ele foi patenteado, é conhecido como patrimônio, imediatamente um sambista fez um samba e fala disso. A capoeira ainda não fez uma música para falar disso. E o capoeirista ainda não fala disso todo dia e toda hora. A gente precisa usar isso como ferramenta de trabalho até. Aqui no Centro Educacional Mestre Bimba e sede da Abadá, em Cachoeiras de Macacu, no interior do estado do Rio de Janeiro, acontecem os encontros de capoeiristas de todo o Brasil. Mestre Camisa, como você desenvolve a associação Abadá Capoeira? Eu sou da Bahia, da Chapada Diamantina. Comecei capoeira com 7 anos de idade. Depois fui para Salvador e lá eu comecei a jogar capoeira Angola, capoeira de rua. Depois fui para o Mestre Bimba. Em 72 para 73 eu vim para o Rio de Janeiro. Depois de alguns anos dando aula, eu senti a necessidade de criar uma associação para associar os alunos. Abadá Capoeira quer dizer uma sigla. Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Hoje ela está em todos os estados do Brasil, está em 60 e poucos países. E aqui eu criei esse centro e coloquei o nome do meu mestre, SEMB, Centro Educacional Mestre Bimba. Então o Mestre Bimba, ele é mestre, desenvolveu a regional. E o mestre Pastinha desenvolveu a Angola. Perfeitamente. E qual é a diferença e qual é a semelhança entre as duas? Existia capoeira tradicional antes. O mestre Bimba é um capoeirista que jogou a capoeira tradicional com o mestre Pastinha e outros grandes mestres. O mestre Bimba malandramente deu uma rasteira no Código Penal. Começou a ensinar capoeira em recinto fechado que o Código não previa. E aí criou uma nova roupagem, um método. E ele fundou a primeira academia oficial na Bahia. O mestre Pastinha, a capoeira tradicional, ele reorganizou também e passou a se chamar Capoeira Angola. O mestre Bimba
Pegou a capoeira tradicional e deu mais ênfase à parte da luta, criou novos rituais, mas preservou a essência. A capoeira esquiva, não fazer força na defesa, só no ataque, manter o birimbau e a ginga, a malícia. É uma capoeira mais de academia e todas foram para as academias. O jogo em pé, mais atlético, a capoeira Angola não se preocupou com esse aspecto, porque na época, a autoafirmação das artes marciais chegando no Brasil, havia desafios e vários capoeiras tradicionais lutaram. Então a capoeira precisava melhorar ela em forma de ataque para combater com outras artes marciais. Mas tem um novo movimento no mundo que juntou as duas. Eu chamo capoeira brasileira. É a mistura dessas duas matrizes. Essa é a minha praia. O angoleiro ele não luta direto, ele segue o caminho do rio. O rio ele não destrói pedra direto, ele sai cortando ela por trás e pelo meio. E a capoeira Angola segue dessa forma, nesse sentido. Com os trejeitos do corpo, ele vai diluindo a visão e a compreensão racional do